Boa noite, padilheiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que tá batendo muito na minha porta, sabe? E eu vou ter que tratar esse tema, viu? Que é sobre outras religiões, né? Sobre pessoas de outras religiões que conseguem, de fato, quebrar as magias, quebrar feitiços, quebrar as bruxarias, né, gente? Eu vou explicar isso no vídeo de hoje para vocês, tá? Para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, tá? O Instagram tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo legal. É uma forma de você participar dos vídeos aqui do canal também. Então, você que tem uma dúvida específica, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas lá para me responder aqui no Responde Padilha e você fica eternizado aqui no YouTube também com sua dúvida e sua pergunta, tá? Então, pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Gente, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de intolerância religiosa, eu não quero pôr em dúvida a fé de vocês, né? Eu não quero debater qual é a religião certa, qual é a religião errada, porque na minha opinião, religião é uma coisa muito individual. Eu, por exemplo, gente, só dei certo na minha vida conhecendo a espiritualidade. A espiritualidade me direcionou, me educou, né? Me encaminhou para um caminho certo. Eu tinha uma vida muito errada antes de conhecer, de fato, os meus guias, meus ancestrais, né? Meus ancestrais trouxeram disciplina, trouxeram doutrina para minha vida, sabe? Então, talvez se eu não fosse, já fui de tantas religiões, e se eu não fosse da espiritualidade, hoje em dia eu não estaria nem aqui, sabe? Talvez eu estaria errando bastante. Então, a espiritualidade trouxe disciplina para minha vida. Mas da mesma forma, eu tenho parentes meus, pessoas da minha família, que é só a religião protestante, só os evangélicos que conseguem colocar doutrina na vida dele. Ele era uma pessoa alcoólatra, era uma pessoa que agredia a mulher, ele era uma pessoa infiel, que traía, uma pessoa que abandonava filhos, sabe? Então, assim, a gente já percebeu na família que quando ele tá na igreja, ele é um exemplo de pessoa. E quando ele sai da igreja, ele é um bicho, sabe, praticamente. Então, ele precisa necessariamente estar dentro da igreja. Da mesma forma, acontece com os católicos e por aí vai. Então, a religião é uma coisa pessoal nossa, interna nossa, somente nós sabemos a necessidade na nossa vida. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre magias, né? Para você que está interessado em fazer magias, mas você tem medo, né? Porque a pessoa que você quer magiar ou é evangélica, ou essa pessoa é católica demais, ou essa pessoa é também da espiritualidade, né? Então, o vídeo de hoje eu vou tirar essa dúvida para vocês. Gente, vamos falar primeiro sobre nosso maior arquirrival, né? Desnecessariamente, porque só eles têm problema com todo mundo. Eles têm problema com o católico, eles têm problema com o kardecista, eles têm problema com isso, eles têm problema com aquilo. Eles são os problemas do mundo. A gente está falando da religião protestante. Uma religião, gente, que eu não quero nem pesquisar, mas uma religião que não tem nem 500 anos de existência. Se tiver 300 anos de existência, é muito. Religião fundada por Lutero, né, gente? Há alguns anos atrás, entendeu? Uma religião que nasceu da Igreja Católica, né? O protestante nasceu do catolicismo, tá? O Lutero era um padre que ele queria poder dentro da igreja, mas aí esse poder não foi dado para ele, né? Esse poder não foi dado para ele, e aí ele se rebelou contra a Igreja Católica e ele saiu protestando, né, contra a igreja. Ele contou alguns podres que existiam lá dentro do Vaticano, né, e aí ele foi tirado da igreja, e ele abriu uma rede de protestantes, sabe? E aí isso acabou virando uma religião que hoje é uma religião que cresce bastante, né? Pelo menos aqui no Brasil tá crescendo bastante, sabe? E aí, isso é muito preocupante, né? Porque essa religião todo mundo sabe os problemas que ela traz para a humanidade, né? Os preconceitos e o que ela provoca nas pessoas. Então é muito perigoso o que está acontecendo, mas não podemos negar que é uma religião que está crescendo bastante, tá? Mas é uma religião que nasceu do catolicismo. Então essa religião, além dela ter muito pouco tempo de existência, ela tem muito pouco fundamento, as poucas coisas que ela tem é copiado de outras religiões. Se a gente
gente observar a religião protestante, né, gente, a gente vai ver um pouquinho de cada religião ali. É uma mistureba, sabe? A igreja evangélica, ela é uma mistureba. Ela tem parte de católico ali, né, porque a Bíblia dela, a Bíblia da igreja evangélica, né, nenhum livro assim eles criaram, porque nós temos os nossos ensinamentos, né, a matriz africana tem os nossos ensinamentos, independentes de outra religião, nós acreditamos no que acreditamos. A Igreja Católica tem a Bíblia, né, da Igreja Católica, escrita pelos discípulos, né, de Jesus e por alguns outros homens poderosos da época, né. O judaísmo tem o Alcorão deles, né, tem o livro, a regra deles, todas elas criaram uma ideologia delas. A igreja evangélica, né? Ela pegou a Bíblia Católica e ela olhou. Ela leu a Bíblia toda. Ah, esse livro aqui não quero, não. Rasgo, tiro, edito. Ah, isso aqui também não quero, não. Tá falando de Maria demais. Ah, vou rasgar. Não, a gente vai pegar a Bíblia Católica, mas vai pegar só as partes que nos interessam. Colocou um zip ali na Bíblia e falou que é o livro deles. E a gente vê também que tem manifestação de espíritos, né? Porque vocês confundem muito com possessão demoníaca. Na verdade, eles chamam espíritos ali de Umbanda mesmo, sabe? Alguns eguns, né? Algumas que intitulam com o nome de entidades, mas são corporações de matriz africana, tá? No entanto, que eles recebem ali pombogira, exu, orixá, tudo ali dentro da igreja evangélica, tá? Então vocês acreditam mesmo que uma religião que não é própria, que não tem história, né? Uma religião que tem no mínimo ali 500, 300 anos ali, muito recente, ela tem poder com uma religião que comprovadamente, tá? É fontes. Tô colocando aqui para vocês o print e vocês podem pesquisar se vocês quiserem. A nossa religião, a matriz africana, ela tem 6.000 anos de existência, no mínimo, porque o último relato histórico que encontraram sobre o culto aos ancestrais, o culto ao orixá, é há 6.000 anos atrás, o último relato. Então, com certeza, tem há muito antes disso. Então, a gente tem muita bagagem, a gente tem muita história. Muito conhecimento, entendeu? Então, a religião que ela tem mais de 6.000 anos. Então, a gente parando para pensar pela lógica, a nossa religião ela é mais antiga do que a católica, né, gente? Que a católica tem 2.000 anos, né? Tem 2.000 anos, se vamos pôr. Nem chega a 2.000, né? Porque tem 2.025 anos que Cristo nasceu. Depois que Cristo morreu, depois de uns anos, criaram a Igreja Católica. Pedro fundou, Pedro era um dos discípulos de Jesus, e ele que fundou a Igreja Católica, né? Então, se ele fundou a Igreja Católica, foi depois que Jesus morreu. Então, foi 33 anos antes de 2025. Então, tem 1.000 anos e alguma coisa. A nossa tem 6.000. São equivalentes a 3 vezes a idade da Igreja Católica, tá? Então, a gente está muito mais aqui, muito mais antigamente aqui. Então, a minha teoria, assim, da conspiração a gente está aqui há mais tempo, então a gente tem mais probabilidade de ser certo do que eles. Aí vocês acham que uma religião que nasceu agora, uma religião que tem um terço ali do tempo de nossa existência aqui, essa religião está muito mais fundamentalizada, vocês não acham, não? A gente tem muito mais bagagem, muito mais conhecimento. Aí vocês acham que um padre, um pastor, né, eles têm poder, assim, contra nós, assim, de virar e com as palavrinhas quebrar um feitiço tão elaborado, um feitiço tão milenar, né, um feitiço usado por bruxas, sabe, gente? Eu falo isso com propriedade, tô falando agora de história, agora eu vou pular um pouco pra prática, tá? Pro que acontece diariamente no meu WhatsApp comercial, né? No WhatsApp que vocês têm acesso a ele aqui. Chega pastor, né? Inclusive tinha um pastor que eu amava ele, que ele abriu o culto da Deus e Amor ainda. No dia que ele abriu o culto, ele me pedia benção, sabe? Benção, meu pai, eu vou abrir o culto aqui. Aí na hora que eu terminar, eu volto, converso com o senhor. E ele fazia feitiço comigo. Pastor da igreja Deus e Amor, sabe? E ele fazia trabalhos comigo. Atendo irmã, atendo pastor, já atendi até padre. Vocês podem acreditar ou não, mas até padre já me procurou, entendeu? Eu na época, fiz até amizade com esse padre. Muito louco, mas eu já atendi esse povo todo. Então, na prática, assim, a gente consegue acessar esse povo, sim, e tem muitos deles que acreditam muito na gente, tá? Então, para fechar essa história e confirmando para vocês, a igreja não tem poder contra a nossa religião, tá? A igreja, ela não consegue quebrar os nossos feitiços, e eu quero ver
eles fazem aquele teatro todo, né? Eu arranco, expulso demônios com muita facilidade. A gente já sabe muito bem o que acontece na igreja, né? Principalmente no protestante, né? Arranca demônio, coloca a mão, aí vem Pombogira, vem Exu, vem Padilha, vem Sete Saia, vem Zé Pilintra, vem Tranca-Rua, vem todo mundo lá na igreja. Eu desafio um crente, um protestante, a me convidar para ir na sua igreja e eu permito vocês colocar a mão na minha cabeça sagrada e tentar expulsar os meus demônios, né? Que vocês chamam de demônios. Eu quero ver se eu caio na sua igreja. Pode ser qualquer pastor. Me convida para ir na sua igreja, mas nós vamos fazer uma live. Se eu cair, parabéns, vocês me ganhou. Agora eu quero ver se eu caio nessa palhaçada toda, nesse teatro todo, tá? Aquilo ali é um teatro, é uma encenação para impressionar vocês, entendeu? Então, o vídeo de hoje, para não fugir muito do assunto, é respondendo sobre se a igreja ela tem de fato poder de quebrar magia, né? Vocês têm medo de fazer para evangélico, para católico. E não, gente, a igreja, ela não tô falando que Deus não tem poder, tá? Mas a fé ali, essa fé que abusa demais também, essa fé que grita demais que tem poder, pelo menos comigo nunca aconteceu. E eu já fiz muito feitiço para muito crente, para muita pessoa de outras religiões, e eu também fui de outras religiões, tá? Então eu sei muito bem da força de cada uma, do fundamento de cada uma e das falcatruas que acontecem dentro de cada uma. Se vocês não sabem, fui quase pastor. Estava estudando para ser pastor na época que eu era protestante, tá? Então eu sei muito bem de algumas formas de induzir vocês às coisas, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários, tá? Podem fazer os trabalhos tranquilos, gente. E outra coisa, a gente mexe muito com o trabalho oculto, tá? Então assim, nem o jogo de búzios às vezes consegue descobrir os trabalhos que a gente fez, quem dirá quem não sabe nem a diferença de Exu para Orixá, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!